A gente não falou sobre os dons de revelação, né? Você pegou aquele gancho, falou do camarada que entrega a profecia. A gente falou então que os 9 dons de Coríntios estão divididos em 3, né? E ali, dons de revelação, tem 3 dentro desse grupo de dons de revelação. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Usualmente as pessoas confundem muito. Palavra de conhecimento e palavra de sabedoria englobam tudo dentro de profecia. Porque eu recebi uma profecia. Geralmente não. Provavelmente foi uma palavra de conhecimento ou uma palavra de sabedoria. E como que a gente vai distinguindo isso? Pela natureza e pela forma como esses dons se manifestam. Palavra de conhecimento é basicamente quando Deus decide compartilhar um fragmento da sua onisciência para que, de alguma forma, essa manifestação sobrenatural seja revelada ali. Por exemplo, uma palavra de conhecimento é Deus revelar a alguém, está dentro dos dons de revelação, então é uma revelação, algo, um segredo, algo que aconteceu na sua vida no passado, ou algo que você esteja vivendo e você não contou para ninguém. Por exemplo, vindo para cá do podcast, eu sei que você veio de Niterói. Agora, o que você veio pensando de Niterói para cá, eu acredito que nem Roseli sabe, você ainda não encontrou com ela. Aí você imagina agora eu lhe dizer assim: Paulo, o Espírito de Deus me impulsiona a te dizer que enquanto você estava de Niterói para cá, você pensou nisso. Olha como isso seria algo impactante, né? E geralmente a palavra de conhecimento, ela vem acompanhada de uma palavra de sabedoria. O que seria a palavra de sabedoria? Um conselho, algo, uma palavra para resolver uma crise ou para te dar um conselho ali a respeito de algo que é interno, ser um conflito interno. A gente tem muitos exemplos na Bíblia, não tem como a gente falar agora sobre todos eles, mas a gente tem muitos exemplos na Bíblia de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Eu separei aqui algumas referências, eu vou falar aqui sobre palavra de conhecimento, um muito conhecido, segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 25 e 27, Eliseu e Geazi. Quando Eliseu não recebe os presentes e Geazi vai lá, né, na moita, na surdina, com Naamã, e pega ali, e aí quando ele retorna, aí Eliseu, você estava onde? Ele, não fui a lugar nenhum. E Eliseu, por acaso meu espírito não foi com você? E começa a revelar ali, e isso é palavra de conhecimento. Então, o sonho de Nabucodonosor, Daniel capítulo 2, o rei sonhou, mas ele não lembrava do sonho. E ele não queria só a interpretação, diferente de Faraó, que para José pediu a interpretação do sonho que ele teve, contando o sonho. Nabucodonosor falou: não, meu irmão, eu não lembro o sonho, eu esqueci. Eu quero alguém entre os magos, os astrólogos, que me diga o que eu sonhei e me dê a interpretação. E ninguém foi capaz, Paulo, de dar a interpretação e muito menos falar qual era o sonho. Até que ele emite um decreto dizendo: vou matar todo mundo. Aí Daniel falou: opa, me dá um tempo que eu vou orar. E a Bíblia diz que Deus revela a Daniel. Então agora eu vou abrir meu coração para você e para todo mundo que está nos assistindo nesse momento. Eu não sou um cara descrente não, irmão. Para quem me conhece, final de 98 para cá, sabe que eu já pulei no mistério, já gritei, já corri no meio da igreja. Tem problema nenhum. Já marchei. Tem problema nenhum. Já andei no aviãozinho. Eu congregava numa igreja, irmão, aqui na Rua 40, que eu tive a oportunidade de ser fundador junto com o pastor Rogério Fonseca, de saudosa memória, que a turma lá, irmão... Dava lugar. De lá nasceu a Assembleia de Deus lá do pastor Flávio, a Assembleia de Deus Central do Avivamento com o pastor Leandro Silva e Legal. Tantas outras igrejas. Legal. A DTM com o pastor Denilson e assim por diante. Meu amigo, uma das coisas que a gente vê muito hoje e que me incomoda, eu converso muito com o Daniel aqui na Produtora Estúdio D, é o seguinte: a manipulação que as pessoas fazem porque um dia receberam de Deus o dom. E elas acham que tem a obrigação de todo lugar que ela chegar, revelar. Uma coisa que eu estou espantado com o TikTok, quando você passa em alguns horários, você vai passando na telinha, aí tá assim: deixa seu nome e deixa eu ser profeta para você. Você tem um minuto? Revelação. Live da... Rapaz, é o que mais tem de madrugada. Quando eu perco sono, vou dar uma olhadinha lá em alguma coisa. Tem muito. Eu contei esses dias 19 lives de revelação.
Irmão, não tem como manipular o Espírito Santo. Não é uma coisa que a gente pode dar uma esfregadinha na lâmpada, né? E aí ela vai brilhar para nós e eu vou ficar olhando a sua vida ali, coloca seu nome. Por quê? Porque quando Deus decidiu falar com a gente, ele nos deu a sua palavra. É a profecia maior. Entendeu? Deus não tem duas palavras. É uma coisa, disse Deus, e duas vezes ao ouvir, que o poder pertence a ele. Não é de domínio humano, porque é muito fácil eu chegar e me sentir na obrigação de revelar toda hora. É diferente, né? O dom do Espírito e o dom ministerial. Eu acho que é aí que tá. E é uma que alguns, né, que não creem na manifestação dos dons, é um dos argumentos dele. Se você tem o dom de curar, vai lá no Hospital do Câncer e cura todo mundo. Como se assim fosse. Já ouvi muito isso dos presbiterianos. Então por que Jesus não curou a todos? Curou a muitos. Você concorda comigo que tinha gente doente que ele não curou? Sim. Então não é assim que funciona. Porque tem um dom. A questão é que o dom. Aí a gente entra em algo aqui, e a gente daqui a pouco volta nos dons de revelação, para eu não perder o fio da meada, sobre um que fica muito claro da gente entender essa separação. O dom ministerial de profeta e o dom de profecia. É diferente. Uma coisa é o ofício do profeta, o profeta de ofício. Porque na lista dos dons ministeriais temos 5. Apóstolos, pastores, profetas, evangelistas, né? Doutores e mestres, né? Que são mestres. São 5. Então ali tem o profeta e tem o dom de profecia. Aí o que ocorre? O dom, ele é dado aos homens. O Espírito de Deus vai ali e te agracia com o dom. Agora, o dom ministerial é diferente. Você é entregue ao dom. Enquanto no dom ministerial eu sou entregue ao dom, no dom espiritual, o dom, ele me é concedido. Então, assim, se eu sou pastor e recebi esse dom, eu não sou pastor só quando estou na igreja. Não é assim que acontece? Sim. Você está dormindo, você é pastor. Você acorda, você é pastor. Você não está na igreja, você é pastor. Está de férias, você é pastor. Esse é o dom ministerial. Você foi dado ao dom. Agora, no dom do Espírito é diferente. O dom foi dado a você. Então não é 24 horas manifestando o dom. Você não é X-Men, né? Assim funciona. E também queria que você esclarecesse que algumas pessoas que vieram de outras religiões e que existe uma manifestação espiritual, que o povo pula, canta, roda, cai no chão, e as pessoas tendem a julgar que nós estamos imitando o outro lado. Quando é... Eu já ouvi muito crítica assim, candomblé. Não, nós não somos candomblé, nós somos assembleia. Sim. Não é verdade? Eu acho que isso é a questão, os exageros promovem ou geram esse problema. No livro de Ivar Wingren, que é filho do Gunnar Wingren, o nome do livro é Diário de um Pioneiro. Sim. Ele vai dizer, um livraço, muito bacana esse livro. Ele vai dizer que ouviu-se falar sobre um movimento chamado Reteté, que estava acontecendo no sul do país. E ele enviou alguns presbíteros para poderem averiguar, porque quando o evangelho, né, o pentecostalismo chegou ao Brasil, ali em Belém do Pará, ele foi se disseminando e a disseminação, né, o crescimento, ele gera isso, ele precisa de supervisão. E aí o que eles constataram? É que ao chegar lá, havia sim um movimento, certo? De cunho pentecostal, mas que tinha ali uma influência daqueles que vieram imigrando do outro continente africano, etc. e tal, e houve ali uma espécie de uma junção, uma mescla do que seria a cultura, a tradição daquelas pessoas e a manifestação do Espírito Santo, e ele percebeu um certo descontrole, uma falta de equilíbrio, e aquilo foi corrigido, ok e tal, porém, o que acontece hoje nada mais é do que essa palavra, o desequilíbrio, que a gente precisa buscar isso, né? Precisa atentar para isso. Atos 11. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Versículo 22. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. 24. Porque era homem de bem, cheio do Espírito Santo de fé. Muita gente se uniu ao Senhor.
E olha que interessante, gente, dentro da visão do que o pastor Eliab está falando. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Quando a manifestação do Espírito vai sobre eles, tem alguém para colocar ordem na parada. É isso aí. É para poder você ensinar. O texto diz aqui, ó, se reuniram, né, naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. É por isso que eu, quando entendi a forma como Deus me levantou no corpo de Cristo, eu fiquei feliz, porque o ensino é necessário. A galera buscar a manifestação do poder, manifestação do poder. A manifestação do poder sem o ensino gera grandes problemas. Então é necessário o ensino. E que se levante uma multidão de pessoas dispostas a servirem no ministério do ensino. Ah, mas não dá muito ibope. Não é sobre isso. A gente não está buscando ibope. A gente está buscando a edificação do corpo de Cristo. Ah, mas na escola dominical é pouca gente. Mas que Deus te levante para você ser um professor de escola dominical. Ah, o culto de ensino é o culto que menos vão pessoas. Mas que Deus te levante para você ser alguém disponível a estar nesse lugar onde vão menos pessoas, mas você exerça o ministério, o dom ministerial, se assim Deus te conceder, para que você possa cooperar com o corpo de Cristo. Ensino, acho que é o que é muito necessário nesse ambiente da manifestação dos dons espirituais. E essa briga não é de hoje, irmãos. Por exemplo, os holandeses, na sua escola teológica, você tem o nome do Frederik Schleiermacher, que se destacou como papa do liberalismo teológico. Luiz Berkhoff, que nós temos uma sistemática escrita por ele, foi o que mais combateu aquela escola naquele período. Uhum. Então, assim, por conta do relativismo com o assunto bíblico. Porque a grande problemática, como você disse no começo, que o dom sem o amor, ela se torna fanatismo. É isso aí. E é aquilo, né, Paulo? A ausência... O que está em contraponto com o fruto do Espírito lá na carta de Paulo a Gálatas? São as obras da carne. Então, se eu não for me preocupar em manifestar o fruto do Espírito, em algum momento eu vou me pegar manifestando obras da carne. Porque nós somos, né, corpo. Então, tem que haver esse policiamento. E olha que interessante. O apóstolo Paulo, ele diz assim, sobre as obras da carne, lascívia, inveja, dissensões e tal. Tem uma lista lá de obras e coisas semelhantes, certo? E a lei, certo, condena tudo isso. Agora, quando ele fala do fruto do Espírito, ele diz assim, bondade, amor, benignidade, mansidão, fé, paciência. Contra essas coisas, não há lei. O que é a lei? É um limite. Olha só que interessante isso aqui. A lei é um limite. A lei nada mais é do que um limite. Então, quando o apóstolo Paulo diz assim, contra o fruto do Espírito não há limite, irmão, eu digo sem medo de errar. Você não precisa limitar o amor. Você não precisa limitar a paciência. Não, eu vou amar aqui até esse ponto, mas daqui para lá não vou amar. A Bíblia nunca vai te orientar. A Bíblia está dizendo, contra essas coisas não tem limite, você pode amar o quanto for. Nunca vai te fazer mal amar. Nunca te fará mal ser paciente. Nunca te fará mal ser benigno, longânimo, ter fé. Nunca te fará mal isso. Agora, o que faz mal? Obra da carne. Aí o que a Bíblia diz que não é para a gente limitar, a gente limita. E o que a Bíblia diz que tem limite, a gente quer limitar. Obra da carne, a gente quer extrapolar. Agora, fruto do Espírito, a gente quer limitar. Não, vou amar quem me ama. Vou ser paciente só até certo ponto. E com as obras da carne, não, obra da carne você tem que eliminar da tua vida. E fruto do Espírito, você tem que continuar manifestando.